E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Eu acredito que esse vídeo vai ser curtinho, tá? Por quê? Nós só temos duas matérias e sem atualizações. Então vamos aqui, deixa eu mostrar para você as matérias que tem para hoje, tá? Ó, índice de bens corporativos teve um aumento de 7,2%. Tá? Então já indica que nós teremos inflação de no mínimo 7,2% no Japão. Para por aí não. Determinados produtos terão um aumento de 40,6%. Como está aqui. Então já dá para você ter uma ideia que o bicho vai pegar. E essa daqui do Trump, metendo mais tarifa no Japão em relação a drones e peças de drones. Então já dá para você ter ideia no geral que o bicho vai pegar. Tá? Porque tem muita gente que trabalha nas empresas e não sabe o que faz, mas dependendo, já sabe, né? Então eu quero trazer isso aqui porque, pensa comigo, tá? Os itens de bens corporativos, que são a transação entre uma empresa e outra, uma média subiu 7,2% numa média, tá? Tanto que deixa eu mostrar para você aqui que é mais fácil. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para você no vídeo. Olha o tamanho do aumento. Se você levar em conta que isso aqui é a barra de porcentagem, tá? E aqui a barra, como se fosse a barra de 100. Só que aqui é a parte anual. Você vê que são anos, ó. 2026, mês 1, mês 4, mês 7. Tá? Então você vê aqui, ó. Desde o mês 2, mais ou menos, ó, até o mês 7, olha o aumento. 7,2%. Tá? Mas para por aí? Não para. Já deu para você ter uma ideia que nos outros anos, ó, 2024, você vê que deu uma caidinha aqui. 2025 subiu um pouco, depois veio caindo, veio caindo, veio caindo. Você vê que deu aquele 2025, foi 2026, puf, disparou. Mês 2 mais ou menos, que foi a época que começou a guerrinha do Trump. Então já dá para você ter uma ideia, mais ou menos, que o Trump ele desencadeou muita coisa. Por mais que ele queira falar, não fiz nada, tá aí. Tá? Então já dá para você ter uma ideia no geral, que isso vai piorar? Vai. Por quê? Pensa comigo, isso aqui é uma média, 7,2% é uma média. Tá? Quando uma empresa vende para o outro, tá? Vai ter essa 7, teve do início do commodity para a empresa que vai trabalhar com esse produto, é 7,2%. Só que essa empresa ela não para por aí. Dependendo, ela vai vender para um terceiro ou vai vender direto para você. Se ela vender direto para você, dependendo da margem de lucro, é 30%. Aí vai ser 30% mais esse 7,2%. Então será um aumento de 37,2%. Já deu para você ter ideia do tamanho do problema que é. Aí vem o Trump, ainda mete mais uma tarifa, será essa? Igual na outra matéria, ele fala que para o Japão o Trump vai meter uma tarifa de 15%. Aí você coloca 30% mais 15% mais 7,2%. Isso para vender para os Estados Unidos. Então você vê que as coisas estão ficando cada vez mais caras, seja aqui para dentro, lá para fora. E nisso diminui, como é que se fala assim, a transação de produtos dentro do Japão. E o que acontece? As pessoas vão trabalhar cada vez menos e pagar impostos cada vez mais altos. O governo japonês vai continuar ganhando muito com isso, só que o poder aquisitivo das pessoas diminui. Então o que acontece? Poder aquisitivo menor, menos poder de compra, menos as pessoas vão comprando. E menos pedidos para as empresas e as empresas vão trabalhar cada vez menos. É uma coisa de doido. Tá, mas olha só, então o índice de preços de bens corporativos, deixa eu colocar o vídeo aqui que é mais fácil, já para você ter uma ideia, no geral, para não falar que eu tô de sacanagem. Quando fala Nichirin, é Banco do Japão, tá? O BOJ. 2020年の平均を100とした水準で 135.8 となり、去年の同じ月と比べて 7.2% 上昇しました。
上昇幅は前の月と比べてやや縮小しましたが、依然として高い水準です。品目別では中東情勢の影響。 Ó, só de produtos à base de petróleo é um aumento de 17,5%. で、原油価格の上昇が続いたことなどから、ガソリンや軽油などの石油石炭製品が 17. Igual você viu que ele falou, gasolina e outros. Então vai ter um aumento de 17,5%. Só que o governo japonês está subsidiando, né, isso para não subir o preço. Então ele está mantendo uma média nacional de 170. Só que quanto mais caro for o combustível, mais o governo japonês vai ter que desembolsar. E nisso você já sabe, da onde você tira e não repõe, acaba. Então você vê que ele tem uma arrecadação. E essa arrecadação está diminuindo, igual, por exemplo, você vê que os Estados Unidos, junto com o Japão, fizeram uma intervenção. Hoje o dólar está no patamar de 159, tá? Está se mantendo por vários dias. Então a arrecadação do Japão diminuiu em comparação a tempos atrás. Mas você vê que as coisas estão subindo de preço. Então você vê que o governo japonês está gastando mais e arrecadando menos. E aí? Tá? Mas continuando. 上昇しました。 Ó, nafta. 原料となるナフサの価格上昇。 Então, produtos à base do nafta, aqui, vai ter um aumento de 12,9%. Produtos plásticos, ó, igual por exemplo o saranapo, 9,1%. 合成ゴムなどの化学製品が 12.9%、 プラスチック製品が 9.1% 上昇しました。さらに中東にあるアルミの生産拠点が被害を受けたことなどが。 Produtos de metais não ferrosos, tipo alumínio, vão ter um aumento de 40,6%. Aí você imagina, com margem de lucro de 30%, já são 70,7%, vai dar 70,6%. Isso, se a empresa tiver uma margem de lucro maior, esse aumento será maior. Então você vê que para você se dar bem no Japão hoje em dia, não importa como é que se fala, se você está ganhando muito, vai depender muito de onde você mora também. Porque em cima disso aí você vai, como é que se diz? Vai te sobrar mais dinheiro ou menos dinheiro, porque você vai pagar mais impostos ou menos impostos. Então já dá para você sacar que para você se dar bem, hoje em dia, vai depender de uma série de fatores. Igual aquele pessoal que vai começar a vir com aquele visto Working Holiday, aquele que é válido por 1 ano. Se a pessoa ela não fizer um belo de um planejamento, ela não tiver a cabeça no lugar, em vez dela vir aqui para ganhar dinheiro, ela vai se fuder. Ela vai se lascar. Ela vai praticamente perder 1 ano da vida dela. É claro, ela vai ter experiência de Japão, mas até ela engrenar no ritmo, dependendo, vai vir pessoas que não falam nada de japonês. Até elas vão ter que contratar tradutores, os famosos tsuyakos e alguma outra coisa. Só despesa, só despesa, só despesa. Por isso que dependendo do local onde que ela for morar, ela vai se dar bem ou ela vai se lascar. A mesma coisa para nós que já moramos aqui no Japão. Dependendo de onde você for morar, dá uma olhada, faz uma pesquisa de preço, vê como é que é parte de impostos, etc. Porque dependendo, você vai se lascar. Porque o salário mínimo no Japão não é uniforme igual no Brasil, para todo mundo, para todos os estados. Cada estado tem seu valor. Então cada estado, como é que se fala, tem uma arrecadação de imposto. Tem umas mais, outras menos. Tem umas que tem, como é que se fala, porque cada local tem sua política. Tem locais que dão desconto para certas coisas, tem outros que não dão. Tá? Então tem que tomar muito cuidado onde você vai morar de local para local. Eu canso de falar isso porque eu quero o teu bem, eu quero que você se dê bem no Japão. Mas vai depender de uma série de situações, não mais a parte financeira. Porque antigamente nós ganhávamos muito bem, então se lasque. Ah, eu ganho muito bem, então eu vou gastar o que, como é que se fala assim, o que eu puder sem ter dor de cabeça. Só que naquela época nós não tínhamos uma inflação como nós temos hoje. Uma série de situações mudaram da década de 80, 90, princípio de 2000 para cá. Antes nós não tínhamos essa inflação, nós tínhamos deflação. Hoje nós temos inflação.
Antigamente o poder de compra não se perdia tão rápido, hoje está se perdendo muito rápido o poder de compra. E o que acontece? As firmas também estão deteriorando. Você vê que nós nunca tivemos um número de falências tão grande no Japão como nós temos ultimamente. Nunca saiu tantas notícias sobre falência igual que está saindo agora, nos últimos anos. Porque as coisas estão mudando e que as pessoas que não se adaptarem, elas vão ser engolidas pelo mercado. E é isso que eu venho tentando trazer para você não ser engolido pelo mercado. Mas continuando aqui. Embora o ritmo de crescimento tenha diminuído um pouco em comparação a junho deste ano, ele permaneceu em um nível elevado, refletindo a alta dos preços dos produtos derivados de petróleo. Então o BOJ, no caso o famoso Banco do Japão, anunciou que o índice preliminar dos bens corporativos no mês passado foi de 135,8%, representando um aumento de 7,2% em comparação ao mesmo mês do ano passado. O aumento foi ligeiramente menor do que os 7,3% registrado em junho, mas ainda assim se mantém um patamar elevado. Isso é óbvio, porra, caiu 0,1%, isso é nada. Tá? Por item, os produtos de petróleo e carvão, incluindo gasolina e diesel, registraram uma alta de 17,5% devido aos fatores como aumento contínuo dos preços do petróleo, por causa do Oriente Médio. Além disso, o preço dos produtos químicos, como a borracha sintética, subiu 12,9% devido ao aumento do preço do nafta. E o preço dos produtos plásticos, como os filmes plásticos, né, para embalagem, subiu 9,1%. Quando eu estava tendo todos esses aumentos, eu noticiei tudo isso. Por isso que eu falo para você, quer ficar sempre bem informado? Se inscreva no canal, deixa seu like, clique no sininho para você receber notificação de vídeos. Se for no TikTok, no Facebook, a mesma coisa. Se inscrevam lá, tá? Para você não correr o risco de você perder as informações aqui do Japão. Tá? Além disso, o preço dos metais não ferrosos também subiu 40,6%, em parte devido aos danos das instalações de produção de alumínio no Oriente Médio. Então aqui já está te dando uma série de aumentos. Tá? Só que, igual essa parte, da parte do alumínio, então você vê que subiu muito. Então, grande provavelmente, empresas de commodities que mexem com extração dessa parte de alumínio vão subir o valor de mercado. Então, as suas ações vão subir. Então, se você quer ganhar a médio e longo prazo, daqui para frente é melhor você começar a investir nessas empresas de commodities. Então você vê que se a gente fazer uma análise agora, a grosso modo, com as informações todas que o próprio Banco do Japão está dando para nós, então já dá para você ter uma ideia que nós já temos direção para alguns tipos de investimentos para você ganhar dinheiro. Para você não ficar só em inteligência artificial. Porque vai chegar uma hora que a inteligência artificial está subindo, mas vai chegar uma hora que ela vai alcançar o teto. Só que se você não está atento à parte do mercado, vai acontecer igual o Bitcoin. Muita gente comprou quando estava lá no auge, agora que o Bitcoin despencou, e aí? Ele não está voltando mais ao patamar que ele era antes, então muita gente comprou lá em cima, deve estar amargando prejuízos enormes, horrendos. Tá? Mas de qualquer maneira, só para vocês terem uma ideia, tá? Nessa parte de prejuízo, deixa eu ver se consigo mostrar para você aqui. Bitcoin da minha carteira, acho que dá para você ver. Prejuízo de R$467. E olha o que eu não investi muito. Imagina quem investiu milhões em cima disso aqui. O tamanho do prejuízo. Aqui eu estou tomando prejuízo de R$467. Que não te deixa mentir. Olha. Então você vê essa parte de mercado, como é que se diz?
eu tenho capacidade para te falar, porque eu passo por isso. Tá? Então ninguém previu que o negócio ia despencar. E aí? É a mesma coisa com a IA. Vai chegar um momento que quem não acompanha, na hora que começar a despencar, vai perder muito dinheiro. Então, para você evitar certas ideias, então commodities, determinados commodities, vão valorizar muito daqui para frente. Principalmente se você quer se dar bem, melhor ainda, dê uma olhada, pega um drone, como eu vou trazer na matéria dos Estados Unidos ali, pega um drone, vê todo o material que tem ali dentro e começa a investir nas empresas de commodities que mexem com drones, com os produtos que vão nos drones. Aí você vai ter uma coisa muito assertiva. Por quê? Eu vou te trazer isso em questão de oportunidade, mas continua aqui. Então o Banco do Japão declarou: a queda nos preços do petróleo em torno de junho deste ano afetou a alta do índice do mês passado, o que foi um pouco menor do que o esperado, 1%, 0,1%, que não é nada, mas permanece no nível elevado. Pô, não precisa nem falar um troço desse, né? Continuaremos monitorando de perto os esforços das empresas para repassar os aumentos de preços, acabei de te mostrar, tá? E o impacto nas medidas do governo para combater a inflação. Isso aqui são alguns produtos, fora os internos, tá? Que teve aumentos também, no caso as hortaliças, legumes e outras coisas. Tá? Então você vê que as coisas estão aumentando de forma horrenda no Japão. Você vê que aumento de 40% nos metais não ferrosos não é pouco. Tá? Então vamos pular de matéria aqui. Olha só, essa daqui é uma bela de uma oportunidade. Claro que o Japão se lascou nessa também, como sempre. Tá? Mas isso aqui vai ser uma bela de uma oportunidade também para quem, como é que se diz? Quer ganhar dinheiro investindo em commodities. Olha só. O presidente americano Donald Trump assinou um decreto impondo tarifas adicionais a drones e seus componentes. E tem muitas pessoas que trabalham em empresas no Japão que fazem essas peças para drones. O que vai acontecer? Vai diminuir. Tá? Grande provavelmente a venda para os americanos, e grande provavelmente essas pessoas vão trabalhar menos no Japão. Tá? Mas olha só. As importações de produtos considerados essenciais para a segurança nacional estarão sujeitas a uma tarifa de 100%, enquanto outros produtos, principalmente os menores, estarão sujeitos a uma tarifa de 25%. O objetivo é reduzir a dependência de países estrangeiros, incluindo a China, um dos principais produtores de drones, para o fornecimento desses produtos, e incentivar a produção nacional. Então você vê que os Estados Unidos, o Trump, ele quer que esses produtos sejam fabricados nos Estados Unidos. Tá. A tarifa de 100% será aplicada a drones críticos, principalmente aqueles com peso superior a 25 kg ou equipados com sensores especiais. A tarifa entrará em vigor nas primeiras horas do dia 3 de setembro. A tarifa restante de 25% será aplicada a drones a partir da madrugada do dia 9 de fevereiro de 2027. Ambas as taxas tarifárias serão baseadas na seção 232 da Lei de Expansão Comercial. Serão tomadas medidas especiais para limitar as taxas tarifárias combinadas, incluindo as tarifas existentes e adicionais a 15% para importações de determinados países e regiões, como Japão, Coreia do Sul, União Europeia e Taiwan. Então você vê que o Japão ganhou mais 15%. Porque os Estados Unidos estava colocando 15% em certos produtos, mais 15% na parte do drone. Aí eu não sei se serão 15 separado ou se vai somar. Se somar é 30%, se não somar é 15%. Na parte de drones e peças para os Estados Unidos. Então, grande provavelmente vai diminuir a venda dos drones para os Estados Unidos. Aí muita gente que trabalha aqui no Japão, nas fábricas, produzindo essas peças, vão diminuir o ritmo. Então, você já sabe, né? A roda da economia do Japão vai ser cada vez mais lenta, né? Mas continuando aqui. Em um documento divulgado na Casa Branca foi destacada a crescente importância dos drones nos conflitos armados modernos,
afirmando que eles são essenciais para as operações militares nos Estados Unidos. Por que disso? Enquanto o Irã atacava os alvos americanos, né, no Oriente Médio com drones de 20 mil dólares, os Estados Unidos gastavam mísseis de milhões. Aí eu pergunto para você, quem foi que saiu lucrando? Você vê que no começo da guerra o Trump falou, isso vai levar umas 4 semanas só. Olha aí. Olha o tempo que já está. E até hoje não acabou. Então você viu que quem ganhou e quem perdeu nessa guerra. Pois é. Então os americanos, eles aprenderam com os erros. Por que você acha que eles querem que fabriquem os drones lá nos Estados Unidos agora? Pois é. O documento enfatizou a necessidade de expandir a produção nacional, declarando a dependência de suprimentos estrangeiros, tanto para fins comerciais quanto militares, que representam um risco significativo para a segurança nacional e cria vulnerabilidade de segurança cibernética. Vamos analisar isso aqui em questão de investimentos? O documento enfatiza a necessidade de expandir a produção nacional, então quer que seja feito lá, declarando que a dependência de suprimentos estrangeiros, tanto para fins militares quanto comerciais, representa um risco significativo para a segurança nacional e cria vulnerabilidade de segurança cibernética. Então ele não quer produtos prontos nos Estados Unidos, eles querem fabricar. Para eles fabricarem, eles vão precisar dos commodities ou matérias-primas. Tá? Então você já sabe que todos, por isso que eu falei, pega um drone e vê quais são os componentes que vão lá dentro, o tipo de material, corra atrás dessas empresas na bolsa, invista nessas empresas, porque essas empresas vão valorizar horrores daqui para frente. O próprio governo americano já está te dando essa dica. Qual é o governo que mais gasta dinheiro com parte bélica no mundo? Eu não preciso falar. Então empresas que mexem com commodities, que mexem com os materiais para esses tipos de drones, vão valorizar horrores. Você pode ter certeza. Porque o commodity é um bem escasso. E se todo mundo fabricar drones ao mesmo tempo, você já sabe. O preço do commodity vai subir, porque ele tem um limite. Igual você vai extrair minério ferroso ou minério não ferroso. Existe um limite, existe uma quantidade de produção. E se todo mundo quer ao mesmo tempo, como é que faz? O preço vale. A ideia da oferta e demanda. É muita procura para pouco produto, o que acontece? O preço sobe. E nisso o que acontece? As ações dessas empresas vão valorizar. Então já dá para você ter uma ideia, no geral, que muita coisa vai ter a dança das cadeiras daqui para frente no mercado. Eu já estou te trazendo essa análise. Quer acreditar em mim? Não há problema. Só que coloque a mão na cabeça. Que todos aqueles drones que vão ser fabricados, ou que já foram fabricados, usaram algum tipo de matéria-prima. E essa matéria-prima precisa ser extraída da onde? E quem que está extraindo aquilo de quem? Então já dá para você ter uma ideia, no geral, a coisa como é que é. Só vou te dar um exemplo. Quando começou a guerra da Ucrânia, o Japão era muito dependente do trigo, da farinha de trigo ucraniana. Quando o Putin foi lá e começou a tocar o terror na Ucrânia, o que aconteceu? O preço da farinha no Japão subiu horrores. Por causa da ideia do que? Oferta e demanda. Isso é só um exemplo. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que isso vai acontecer com os materiais que vão nos drones? Vão. Então já dá para você sacar por aí, mas ver que muita coisa vai mudar daqui para frente. Aí, queira acreditar em mim ou não, não há problema. Mas os fatos estão aí e os mercados estão mostrando os indicadores. É questão de você pegar, analisar o risco, analisar as informações e decidir o que você vai fazer. Mas as dicas estão aí, tá certo? E espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a você ver como é que está a situação no Japão. Vídeo passado eu mostrei o aumento, né, recorde da carne de frango, da carne de porco,
Você viu que o boi também teve um aumento horrendo no Japão, carne de boi. Você vê que agora, outros produtos, então você vê que a coisa não vai parar. Então, como é que se diz? O seu sucesso tem que depender de você. Não dependa de fatores externos em relação ao governo e aumentos de inflação, não. Você vai ter que fazer a sua sorte agora, daqui para frente, caso você queira morar no Japão. Só que para você fazer isso, você precisa de informação. Porque se você não tiver informação, como é que você vai saber para onde você vai trilhar, para onde você quer ir, para que sentido você tem que fazer? Sem informação você não consegue. Tá? Então já dá para você sacar, por A mais B, que tem muita coisa que você vai ter que aprender a fazer sistema de análise, tá? Analítica. Isso é fácil? Não. Isso aí você só aprende com o tempo. A não ser que você seja um gênio. Caso contrário, é só com o tempo. Tempo, exercitando. E todos os resultados levam tempo para sair. Você faz uma análise agora, que vai sair um resultado daqui 2 meses, daqui 1 mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Tá? Então isso leva tempo, tá, para você exercitar esse tipo de coisa. Mas de qualquer maneira, procure pegar as informações que estão te mostrando e você fazer uma análise. Para que direção você ir. Mas para isso você precisa de informação. Se você vive alheio às informações, tu tá lascado. Tu vai ser engolido, tá, pelo mercado e sem saber. Mas de qualquer maneira, tá, espero que essas informações te ajudem a você a trilhar a melhor caminho aqui no Japão. Você que pretende vir do Brasil para cá também, pegar o melhor caminho. Porque daqui para frente, né, já sabe para onde nós estamos indo. Inflação atrás de inflação. Tá? Eu espero que essas informações te ajudem, tá, a bolar tudo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e clique no sininho para você receber a notificação de vídeo. Se for no TikTok, no Facebook, é a mesma coisa, se inscrevam lá. Dê essa força pro canal, tá certo? Ah, não sei se vocês chegaram a ver, as regras do YouTube estão mudando. Quem pretende criar um canal, melhor criar um canal logo, tá? Porque as regras para os novos canais serão grotescos, serão bem pesados, tá certo? E eu vou ficando por aqui e mais do